Olá a todos! Então, vamos dar continuidade à disciplina de toxicologia. Mais uma vez enfatizo que vocês devem estar munidos de papel e caneta, que anotem todas as dúvidas que porventura tenham, para que possamos tirá-las no fórum de discussão da disciplina. Conto também mais uma vez com a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual, bem como na leitura da apostila e na visualização das demais mídias postadas na sala virtual. Vamos então ao conteúdo de hoje. O primeiro assunto de hoje são os principais contaminantes para os trabalhadores. Estamos em contato com milhares de produtos de consumo que são constituídos de uma ou várias substâncias químicas. Algumas substâncias estão no ambiente de trabalho, outras não. O surgimento de várias indústrias causou um impacto no setor produtivo, o que foi positivo, mas também aumentou a quantidade dos poluentes químicos. Estes contaminantes não prejudicam apenas o homem. Podem também contaminar a água, os animais e plantas. Com a continuação do desenvolvimento, contaminantes em maior quantidade e mais fortes passaram a ser lançados no ambiente. O organismo do trabalhador tem que eliminar os poluentes químicos do meio ambiente e também os do meio em que ele vive, na casa e no trabalho. Aqui temos alguns contaminantes ambientais no trabalho, que são os que são eliminados pelas indústrias. Os contaminantes dos ambientes de trabalho afetam não somente o trabalhador, mas sua família, os colegas, os empregadores e outros. Existem casos em que cidades e regiões inteiras são afetadas pela liberação de substâncias tóxicas de uma indústria, poluindo o meio ambiente. Um dos exemplos dessa situação é a cidade de Cubatão. Hoje ela é um exemplo de desenvolvimento sustentável, mas na década de 60, devido à quantidade de indústrias que poluíam a cidade, ela era chamada de Vale da Morte. Chegou a ser apontado pela ONU como o município mais poluído do mundo e como um exemplo a não ser seguido. Por causa da poluição, muitas crianças já nasciam mortas ou com graves problemas respiratórios e neurológicos. Como cada tipo de indústria trabalha com substâncias diferentes, os rejeitos e os produtos eliminados são também diversos. O livro de vocês cita várias substâncias. Temos gases como monóxido de carbono, metano, cloro, amônia. Temos poeiras como o amianto e a sílica, solventes como o benzeno, dentre outros. Então vamos ver aqui algumas das intoxicações exógenas de importância para o trabalhador. Elas foram destacadas por causa da sua frequência ou gravidade nos trabalhadores. A primeira é a intoxicação pelo amianto. O amianto é uma fibra mineral encontrada na natureza, também denominado de asbesto, muito utilizado na indústria como matéria-prima por ser altamente resistente e principalmente como isolante térmico. Devido às suas características, ele tem várias utilidades. Vemos aqui alguns materiais que contêm amianto. Ele pode estar presente aqui em telhados, em tubulações, em fitas vedantes e isolantes, pode participar da formulação de pinças cirúrgicas, pode estar presente em fornos de fundição. Está presente também em telas para laboratórios, em tecido para isolamento, faz parte da composição de alguns tipos de descargas de banheiro, está presente em estrutura de ponta de foguetes, tem mais coisa ainda, está contido em forros de casas, em pisos, aqui, em antigas caixas d'água de amianto,
faz parte da composição de vasos ornamentais. Temos amianto em alguns lápis de cera, nas juntas automotivas, nas luvas de amianto, já que ele é isolante, e também em lonas automotivas. O amianto está presente ainda em alguns modelos de casas de boneca, em embalagens de banho-maria a seco, em massa plástica de vedação, além de outros materiais. As fibras do amianto conseguem passar pelos mecanismos de limpeza das vias aéreas, passam pelo muco, pelos cílios e chegam até os pulmões. Lá, eles causam uma inflamação nos alvéolos. Essa contaminação está relacionada a casos de câncer de pulmão, de laringe, de ovário, de trato gastrointestinal e câncer de pleura, que é chamado de mesotelioma. Essas doenças são crônicas, aparecem depois de mais de 20 anos de exposição ao amianto e normalmente não têm cura. Então, todo o cuidado com esse material é pouco. Outro tipo de intoxicação conhecida é a intoxicação por chumbo. O chumbo é um metal alcalino encontrado na natureza. É encontrado também em processos industriais de cerâmica, tintas, baterias, explosivos, radiadores de automóveis, forros para cabos, soldas suaves, munições, aditivo na gasolina, que é o chumbo orgânico, e também como elemento na construção civil. A toxicidade do chumbo pode ser aguda ou crônica, e quando ocupacional pode ser grave, podendo gerar problemas de saúde pública. A doença por intoxicação do chumbo é chamada de saturnismo. Aqui nós temos as formas de contaminação pelo chumbo. Podemos nos contaminar respirando o fumo do chumbo quando os trabalhadores forem derreter, soldar terminais, confeccionar pentes e pinos. Podemos nos contaminar também aspirando a poeira do chumbo, quando da abertura de caixas de baterias, manuseio de sucata, moagem de chumbo, montagem de bancadas e varrição de pisos e bancadas. Pela via digestiva, podemos nos contaminar quando nos alimentamos ou fumamos nos ambientes de trabalho, ou por contaminação da água. Além disso, algumas tubulações contêm chumbo e existe a recomendação de, quando for usar a água que venha desses canos, devemos deixar cair água até que ela venha fria. Outra recomendação é não aquecer ou cozinhar alimentos na lata, quando forem acondicionados nesses materiais. Algumas tintas também contêm chumbo, então não se deve enrolar alimentos em jornais, revistas e sacos plásticos pintados. A toxicidade do chumbo pode ser aguda ou crônica. Aqui nós temos os sinais e sintomas do saturnismo. No caso de intoxicação leve, a pessoa pode sentir fadiga, que é cansaço, irritabilidade, dor abdominal e mialgia, que é o mesmo que dor muscular. Quando a intoxicação é moderada, a pessoa pode sentir cefaleia ou dor de cabeça, vômitos, fadiga um pouco mais intensa, dor abdominal, perda de peso, tremores, mialgia, dificuldade de concentração, perda de memória recente, insônia, sonolência. Percebam que são todos sintomas relacionados ao sistema nervoso. Daí podemos dizer que é uma substância neurotóxica. Já no caso de uma intoxicação grave, percebemos os sintomas mais severos. A pessoa pode sentir convulsões, neuropatia motora, que é um acometimento dos nervos, cólica abdominal, nefropatia, que são problemas nos rins, e entrar em coma.
Outra substância que pode intoxicar os trabalhadores é o cromo. Ele é um metal cinza-aço, uma substância química natural encontrada tanto no solo quanto na água e no ar, nas poeiras e névoas vulcânicas. Na indústria é comumente encontrado o cromo metálico, muito utilizado na fabricação de aço inoxidável, em processos químicos, em fertilizantes, em fitas magnéticas, entre outros produtos, em corantes, pigmentos, no couro, na preservação da madeira, etc. Podemos achar cromo e seus compostos na construção civil, no cimento, nas fundições, produção de lâmpadas, tinturas, vernizes, minas, no lixo urbano e industrial, nas cinzas de carvão, no curtume, entre outros locais. A principal via de exposição do cromo é a respiratória, que pode ocasionar desde uma sinusite até uma perfuração do septo nasal, que é essa cartilagem que fica entre os dois orifícios do nariz. Pode causar também irritação nos brônquios, que são os tubos por onde o ar passa para chegar até o pulmão. A intoxicação por cromo pode causar também câncer de pulmão. Se o cromo tiver contato com a pele, pode acontecer dermatite, que é uma inflamação da pele. Além disso, foram descritos problemas cardiovasculares, gastrointestinais, problemas hematológicos, ou seja, na formação de células do sangue, problemas hepáticos, que são no fígado, e problemas nos rins. Continuando a ver as substâncias que mais comumente causam convulsão, temos o benzeno, que é um solvente orgânico volátil, inflamável e encontrado no meio ambiente quando ocorrem queimaduras de florestas. Ocupacionalmente, pode ser encontrado em laboratórios químicos, no refino de petróleo, em companhias siderúrgicas, nas usinas de álcool, na gasolina e na fumaça do cigarro. O benzeno pode penetrar pelo organismo pelas vias respiratória, pela pele e por ingestão, como as outras substâncias. Esta substância é bastante tóxica, podendo atingir o sistema nervoso. Pode atingir o fígado, os rins também, o sistema imunológico, o sistema hematopoético, além de ser cancerígeno. Devido ao fato de o benzeno ser muito tóxico, inclusive cancerígeno, ele é objeto do anexo 13A da NR15, que restringe bastante a sua utilização. Temos outros solventes orgânicos que podem causar intoxicação, como o tolueno e o xileno. O tolueno é um líquido incolor e inflamável derivado do alcatrão, do carvão e do petróleo. Encontrado na produção de nylon, plásticos, produtos farmacêuticos, detergentes, na indústria de borracha, tintas e óleos. Já o xileno é encontrado no petróleo e no carvão, e também durante as queimadas. O maior uso dessas substâncias é na gasolina, mas também existem relatos do tolueno na composição de esmaltes de unhas e na fumaça de cigarro. A porta de entrada das substâncias é pela via respiratória. Ambos têm uma vantagem em relação ao benzeno de não serem cancerígenos. Entretanto, apesar de serem menos tóxicos, ainda afetam o sistema nervoso, o fígado, rins e a pele. Outro risco à saúde do trabalhador não é risco químico, mas está presente no livro e pode produzir problemas semelhantes, que são as radiações. Radiação é a propagação de energia através do espaço. Pode ser transmitida pelo micro-ondas, pelos radares, telefones celulares e pelo Sol. Nós temos dois tipos de radiações, tipos básicos, as não ionizantes e as ionizantes. As radiações não ionizantes são as que não produzem íons.
São essas aqui. Elas são menos intensas. Temos como exemplo a radiação solar e a de lâmpadas fluorescentes. A radiação não ionizante, principalmente a do Sol, está relacionada à maior incidência de câncer de pele. Além disso, pode causar também desidratação, envelhecimento precoce da pele e queimaduras de primeiro grau. Podemos nos proteger da radiação não ionizante utilizando os EPIs corretamente, como roupas de manga, chapéus e protetores. Já a radiação ionizante é mais intensa, ela produz íons e tem potencial maior de causar mutações e cânceres. Nós temos o exemplo dos raios X e dos raios gama. Este tipo de radiação também é teratogênico, que é quando pode causar malformações congênitas no embrião ou no feto. Esse tipo de energia é penetrante, sendo detida somente por uma parede de concreto ou metal. Normalmente, os locais em que se trabalha com esse tipo de energia são revestidos de chumbo, e os trabalhadores igualmente utilizam proteção de chumbo. Bom, vamos falar agora de uma substância relativamente conhecida na nossa vida, que é o mercúrio. Este metal era bastante usado de diferentes formas, até se descobrir que é tóxico. Mercúrio é o único metal que é líquido à temperatura ambiente. Ele é prateado e forma pequenas esferas. Aqui à esquerda nós temos a forma bruta do mercúrio. Esta forma surge da degradação da crosta terrestre a partir de vulcões e pela evaporação dos oceanos. As demais ilustrações são a forma líquida do mercúrio, utilizadas de diversas formas. Temos aqui e aqui. Percebam que ela forma uma liga aqui embaixo. E quando estão em repouso no ambiente, formam as tais esferas aqui. Podem ser esferas maiores ou minúsculas. Podemos ter contato com o mercúrio na natureza, principalmente quando ingerimos pescados, peixes e frutos do mar contaminados. A contaminação acontece por causa do uso industrial do mercúrio e sua liberação no meio ambiente. Como disse, o mercúrio foi amplamente utilizado na indústria para diversos fins. Aqui temos alguns exemplos. Ele é usado para aparelhos de medição na saúde, como termômetros, esfigmomanômetros de mercúrio, são aqueles aparelhos de pressão. Aqui à esquerda temos outro exemplo, que são as amálgamas dentárias, usadas nas obturações dos dentes. O mercúrio também está presente no termômetro clínico, que inclusive terá sua venda restringida por esses dias devido à toxicidade do metal. A coluna que vemos para aferir a temperatura do paciente é feita de mercúrio. Além desses materiais, o mercúrio é encontrado também em lâmpadas fluorescentes, em corantes, medicamentos como antisséptico, medicamentos para sífilis, purgativos, diuréticos, pomadas. É encontrado na extração de ouro também. Ele dissolve o ouro, a prata e o chumbo e metais alcalinos, formando amálgamas. Ele é encontrado na produção de cloro, de soda cáustica, na fabricação de acumuladores elétricos como pilhas e baterias, na fabricação de fungicidas, inseticidas, bactericidas, pesticidas, na conservação de grãos, em interruptores. Está presente também em conservantes de vacinas, por exemplo, da influenza, da hepatite e alguns cosméticos. Aqui nós temos exemplos de utilização do mercúrio no garimpo. Ele é lançado pelo aquecimento da mistura, que é chamado de amálgama, de ouro e de mercúrio. O mercúrio evapora, restando o ouro
e, nesse momento, ele pode ser inalado pelo garimpeiro. Pode também penetrar pela pele devido a técnicas inadequadas. O mercúrio que não é inalado é lançado na atmosfera, voltando na chuva, na neve e granizo, e nos rios, chegando em plantas e na lama. A lama serve de alimento para alguns peixes. O mercúrio tem alta persistência e se acumula em animais, peixes e no ambiente. Aí os peixes herbívoros ficam intoxicados pelo mercúrio e os peixes carnívoros vão comer os herbívoros, de forma que os carnívoros, ficam mais contaminados por causa da acumulação do mercúrio. Como o mercúrio não sai do peixe facilmente, acaba que as pessoas que pescam e se alimentam dos peixes carnívoros têm a chance de ficarem mais intoxicados. Então nós temos aqui a intoxicação pelo mercúrio, pela pele e pelas mucosas, que é uma intoxicação ocupacional relacionada ao trabalho. Temos a intoxicação respiratória, que também é ocupacional, e temos a intoxicação digestiva, através da ingestão de peixes de água doce ou salgada e de moluscos. Os efeitos do mercúrio são variados, porque ele interrompe o metabolismo e função celular, causa danos à membrana celular, além de uma possível interferência nos mecanismos de reparação do DNA. Então, os sintomas que aparecem são originados tanto dos problemas causados pelo metabolismo das células em geral, quanto do prejuízo da função motora. A pessoa pode sentir ataxia, que é a perda da coordenação dos movimentos voluntários. Dessa forma, a pessoa pode ficar com movimentos imprecisos, perder habilidades. Ela pode sentir disartria, que é um problema na articulação das palavras, pode ficar com a fala arrastada, pode sentir parestesia, que é a perda da sensibilidade nas extremidades das mãos e pés e em torno da boca. A intoxicação pode causar uma visão de túnel e outras alterações no campo visual. Pode ocorrer perda da audição, cegueira, coma e morte. A doença causada pelo mercúrio é conhecida como hidrargirismo. Depois que se descobriu a toxicidade do mercúrio, algumas ações foram desenvolvidas para diminuir essa exposição. Uma delas foi a substituição do mercúrio de alguns antissépticos, que eram usados em feridas e em machucados, por outras substâncias. Outra foi a adoção de certos cuidados na utilização de alguns equipamentos que contêm mercúrio, principalmente quando eles quebram. Quando uma lâmpada fluorescente ou termômetro quebram, por exemplo, não devemos jogar os cacos diretamente no lixo comum, nem o líquido no esgoto, pois podem contaminar o ambiente. Devemos retirar os pedaços de vidro e de pó com papel e colocar dentro de um recipiente plástico ou de vidro e tampar. Usar fita adesiva para retirar pedaços menores no chão. Não tocar nas bolinhas de mercúrio sem luvas. Devemos usar o que for possível para tirar essas bolinhas. Fita adesiva, papel, seringa, mas temos que tirar tudo. Esses resíduos devem ser coletados como lixo especial. Passamos agora para mais uma classe de substâncias tóxicas, os agrotóxicos. Provavelmente vocês já viram sobre agrotóxicos no segundo módulo, então vamos dar só uma passadinha rápida pelo conteúdo. Agrotóxicos são substâncias utilizadas nos produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas e outros ecossistemas, com o objetivo de alterar a composição da flora ou da fauna, para preservá-la da ação danosa de seres vivos nocivos. Os agrotóxicos aparecem com a Segunda Guerra Mundial, com o controle de pragas na agricultura. Entretanto, foram usados também como arma química, devido ao seu potencial de fazer mal às pessoas e qualquer organismo. Eles são classificados de acordo com sua utilização: inseticidas e pesticidas para matar insetos,
herbicidas para matar ervas, fungicidas para matar fungos, raticidas para matar ratos e outros. Muitas são as pessoas expostas aos agrotóxicos. Vamos ver aqui no slide. A população mais exposta são os trabalhadores do setor agropecuário. Eles são expostos no momento de preparo da cauda para ser aplicada, no momento da aplicação, quando não se utilizam EPIs, na realização de práticas de trabalho incorretas, às vezes na hora de ir ao banheiro, de enxugar o suor da testa ou quando a pessoa se alimenta sem lavar as mãos. Outros trabalhadores expostos são os do setor de saúde pública. Este grupo profissional apresenta riscos de contaminação, pois embora a exposição em geral ocorra com produtos de baixa toxicidade, ela é contínua durante muitos anos. A resistência adquirida pelos vetores, como o Aedes, aos principais agrotóxicos exige a mudança frequente de produtos, o que gera nos trabalhadores exposição a múltiplos produtos com sérios prejuízos à saúde. Outro grupo de trabalhadores expostos são os de empresas desinsetizadoras, assim como os trabalhadores da indústria de formulação e síntese de agrotóxicos, e os trabalhadores do transporte e comércio desses produtos. E temos também a população em geral, que pode ficar exposta em casos de acidentes com os agrotóxicos ou em caso de presença de resíduos nos alimentos. Os agrotóxicos podem causar efeitos agudos e crônicos. Os principais são irritação na pele e irritação nos olhos, ou irritação ocular. Também pode causar reações alérgicas, também asma brônquica, quando a porta de entrada for o sistema respiratório. Podem causar desordens neuropsíquicas se a substância for absorvida e atingir o cérebro. E também câncer em diversas partes do corpo. Para estas substâncias nocivas, tóxicas de alguma maneira, existem alguns tipos de avisos e normas. Uma das normas deve ser elaborada pelas empresas que trabalham com a substância. Deve ser elaborada uma ficha de informação de segurança de produtos químicos, conhecida como FISPIC. Ela deverá conter informações importantes sobre a substância, que devem ser conhecidas em situações de segurança e também de emergência, como identificação dos produtos, identificação dos perigos, medidas de primeiros socorros, combate a incêndios, riscos ao meio ambiente e outras. As substâncias são classificadas também com relação ao seu risco tóxico. Elas têm um número da ONU que fica nas placas dos caminhões que as transportam. E existem quadros de avisos padronizados que informam quanto aos riscos inerentes a essas substâncias. Vamos conhecer alguns desses avisos. Esse aqui é o diagrama de Rommel. Ele traz 4 tipos de informações tóxicas ou perigosas. A inflamabilidade, que é representada pelo vermelho, indica se a substância pega fogo facilmente. Os riscos à saúde, de cor azul, especifica se são tóxicos para algum órgão do corpo. A reatividade ou capacidade de reagir com outras substâncias, que fica de amarelo. E riscos específicos, que não estejam enquadrados nos demais, que fica de branco, como substância muito ácida ou corrosiva ou muito alcalina. Cada informação tem também uma nota que varia de 0 a 4. Essas imagens aqui são mais conhecidas. A da esquerda representa uma substância tóxica e a da direita, com um T e um sinal de mais, indica uma substância extremamente tóxica. Essas duas imagens indicam substâncias nocivas em geral. A imagem da esquerda representa uma substância irritante.
Normalmente essa reação será local, de forma que acontecerá na pele, olhos, mucosas ou trato respiratório. A imagem do centro é para uma substância corrosiva. Normalmente as substâncias ácidas e as alcalinas são corrosivas. E a da direita é a representação de uma substância perigosa para o meio ambiente. Como vocês já viram sobre as normas regulamentadoras, cada uma fala sobre um tipo específico de atividade profissional ou risco. Como as substâncias químicas estão presentes em várias atividades profissionais, elas também são citadas em NRs diferentes. A NR7, que fala sobre o PCMSO, traz os indicadores biológicos para as substâncias e o índice biológico máximo permitido, como vimos na aula. A NR15, que fala sobre atividades e operações insalubre, traz alguns anexos. O anexo 11 trata dos agentes químicos na forma de gases, apresentando o limite de tolerância e os requisitos necessários para caracterizar insalubridade. O anexo 12 apresenta os limites de tolerância para poeiras minerais, como amianto, manganês e seus compostos, e também como a sílica. O anexo 13 relata sobre alguns agentes químicos, como arsênico, carvão, chumbo, cromo, fósforo, hidrocarbonetos, mercúrio e substâncias cancerígenas. A NR32 fala sobre segurança e saúde do trabalhador em serviços de saúde. Nela se aborda a rotulagem dos produtos químicos, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, além de ressaltar a importância da capacitação de forma continuada dos trabalhadores e das medidas de proteção, dos descartes das substâncias químicas, dos cuidados com radiações ionizantes. E temos a NR31 sobre agricultura, pecuária e silvicultura. Ela aborda os cuidados que se deve ter com agrotóxicos. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, desejar tudo de bom. Abraço a todos e até a próxima.